Olá, gente, tudo bem? Nelson Guimarães. Estamos aqui hoje, dia 5 de janeiro de 2026. Para fazer nossa primeira segunda sem lei. Eu quero deixar aqui gravado, primeira segunda sem lei de 2026. Estaremos aqui toda segunda-feira falando exatamente sobre esse tema, a lei que foi abolida, a lei que não se cumpre nos nossos dias. E eu quero começar falando da dificuldade que eu vejo hoje de cristãos entenderem o que está escrito com tanta clareza, com tanta nitidez, e a maioria dos cristãos não conseguem entender textos básicos. Eu, nesses anos todos que eu estou ensinando essa mensagem, e principalmente para o estabelecimento da mentalidade do reino, porque você vai entender logo no primeiro texto que eu ler, é importantíssimo, é importante que você entenda isso. Por quê? Porque senão você não entra nessa dimensão. Por quê? Porque você fica preso à velha aliança. Então, o cristão, não sei se por conta da doutrina ensinada, enraizada na mente, na memória e na mente do cristão, ele não consegue desconectar textos básicos, de entendimento básico, desconectar da doutrina que ele aprendeu na igreja. Então vamos lá. Como eu falei, hoje é a primeira segunda sem lei do ano de 2026, dia 5 de janeiro. E eu quero começar logo mostrando um texto que o cristão lê, mas insiste em contestar quando eu tento explicar isso aqui. Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é pregado o reino. Vamos lá. A lei, que lei é essa? De Moisés. A lei e os profetas. Eu não vou entrar nem no assunto dos profetas, como está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, mas eu não quero falar dos profetas hoje, vou falar só da lei. A lei e os profetas duraram. O que significa duraram? Foram até João Batista. Mais clareza do que isso, o texto está jogando o entendimento na nossa cara. Olha, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, daqui para frente, desde então, é pregado o reino de Deus. Como eu posso pregar reino de Deus? Como eu posso entender e fazer entender reino de Deus se eu não entender que a lei passou, que a lei ficou em João Batista? E ponto final. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Mas pastor Nelson, é o adventista, tanta igreja que guardam sábado, guardam a lei, guardam parte da lei, não come isso, não come aquilo. Ok, é o entendimento que eu digo que eles não têm, que isso aqui está muito claro para mim. Eu vou ler outros textos. Lucas 16 para mim já passa a régua. Para mim, fechou. Mas tem mais texto? Tem. Romanos capítulo 10, versículo 4. Esse eu quero folhear aqui com você para ler. Romanos capítulo 10, verso 4. Abre aí se você tem uma Bíblia aí. Lê na sua, para você não falar que sou eu que estou lendo, estou inventando, estou criando texto. Olha o que diz. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê? Então, a justiça para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, a lei passou. E o fim dela quem é? Cristo. Cristo. Tem alguma dificuldade em entender isso aqui? Ah, pastor, mas eu já ouvi os adventistas dizer, eu também já ouvi, tá? Mas para mim isso chega a ser até, não quero usar uma palavra pesada não, mas não vou estar estranho, é bem estranho o cara dizer que esse fim não é de fim, de findar, é de finalidade. A finalidade de Cristo é a lei. Sem chance, porque essa definição e esse entendimento
vai de encontro a Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Teve fim em João. E aqui, o fim da lei é Cristo, é justamente por isso que João veio preparar o caminho de Jesus Cristo. Veio preparar o caminho e o fim da lei foi nele, parou em João. E aí Jesus, quando chega, vai remover de vez a lei. Ah, Nelson, mas tem um texto, tá? Eu vou deixar esse texto que a maior parte dos adventistas e muitos líderes que querem guardar a lei, ou parte da lei, lei parcial, eles usam. Eu vou deixar para o final. Vamos ver outro. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Estou citando um montão. No final vou usar um texto só, que na maioria das vezes eu posso usar até dois, mas eles usam na maioria das vezes esse texto, que eu vou usar para dizer que tem que guardar a lei. Olha aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Eu estou vendo que está bem endurecido mesmo até hoje. E o texto ainda diz, porque até hoje, inclusive é real, isso é verdadeiro, o mesmo véu está por levantar na lição da velha aliança. Qual é a velha aliança? A lei de Moisés. Se você ler os versículos anteriores aqui, desde o versículo 6, o qual nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, que a letra é a lei. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Que se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, foi, entendeu? Todo o contexto está falando da lei. Ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi lá gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. 10 mandamentos estão nesse escopo também? Sim. Os 10 mandamentos também estão nesse escopo. Ah, mas aí não é para matar, roubar, adulterar. Porque está ligado, todos esses mandamentos estão ligados a punições. Por isso que é ministério da morte e ministério da condenação, porque servia para condenar e matar. Se você usar ele como lei de Moisés, você vai ter que usar também a condenação. O cara caiu em adultério, a mulher caiu em adultério, é osso. Roubou, mentiu. Então, ministério da morte e ministério da condenação. E chega no verso 14, ele diz, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da velha aliança, a qual foi por Cristo o quê? Na minha Bíblia está claro, abolida. Foi abolido. O que é abolir? Remover, tirar. Pelo menos o entendimento é esse. Eu não sei. Lucas 16:16, Romanos 10:4, 2 Coríntios 3:14, está tão claro, que não é possível que você depois vai ouvir isso aqui e vai usar um versículo e querer derrubar tudo isso. Mas tem mais. Segura aí que tem mais. Hebreus 7:18. Olha aqui. Hebreus 7:18. Hoje é a primeira, segunda sem lei do ano. Primeira. Toda segunda eu vou estar aqui, removendo a lei do teu coração, para que você entenda o reino. O reino só pode ser entendido quando é removida a lei. Por isso que Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, a partir de é pregado o reino. Só dá para entender reino removendo a lei. Se não remover a lei, não sabe o que é reino, não adianta. Vamos lá, Hebreus capítulo 7, versículo 18. Olha o que diz. Porque o precedente mandamento, lei de Moisés, 10 mandamentos, o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Fraco e inútil. Agora, meu Deus do céu, aonde que uma igreja, seja ela qual for, o adventista ou qualquer outro, vai querer que eu siga algo que é fraco e inútil? Mas os 10 mandamentos também está no mesmo escopo. Eu li lá em 2 Coríntios capítulo 3, de 6 em diante. Gravado com letras e pedras. Os 10 mandamentos. Mas por que hoje eu tenho que matar, eu tenho que roubar? Não, hoje é o Espírito que faz tudo. Você não precisa ler na lei de Moisés. Você não precisa seguir a lei de Moisés. Porque junto da lei vem a condenação. Vem a punição. Por isso que é ministério da morte e ministério da condenação. Você não pode usar por conta disso.
Deus aboliu, mas você, ou o teu pastor, o teu apóstolo, o teu bispo, sei lá o quê, é mais sagaz do que Jesus, que falou que é para tirar. Mas você é mais esperto. Mas, Nelson, tem um texto que é usado, que é esse que eu falei que ia usar só no final, eu já quero encerrar, que é usado para derrubar todos esses outros textos que você falou aí. Lucas 16:16, Romanos 10:4, 2 Coríntios capítulo 3:14, Hebreus 7:18, tem mais, mas tá bom por aqui, só 4. Mas tem um versículo que a igreja usa, os cristãos usam, que querem ler a Bíblia e não entendem o que está escrito, que derruba todos esses na visão deles, que é Mateus 5:17. Mateus 5:17, que é um texto fácil de entender. Mateus 5:17, olha o que diz. Eu sei de cabeça, mas eu estou abrindo para você ver que eu estou lendo Bíblia, estou inventando nada. Olha aqui: não cuideis que eu vim destruir a lei. Aí que pegou, pastor, aí, tá vendo? Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Lembra de Lucas 16:16? A lei e os profetas duraram até João. Aqui ele diz que não veio destruir a lei nem os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Lembra que essa palavra abirrogar está lá em Hebreus 7:18? O precedente mandamento é abirrogado. É a mesma palavra. Mas aqui Jesus de Nazaré, o homem, está dizendo que ele não veio abirrogar. Ué, mas como é que foi abirrogado? Como é que foi abirrogado? E aqui está dizendo que ele não veio abirrogar, mas cumprir. Presta atenção, gente. Esse é o texto que causa mais confusão, porque as pessoas dizem até mesmo que a Bíblia está se contradizendo. Não está se contradizendo. Alguém teria que vir, humano, homem, para cumprir toda a justiça de Deus através da lei. Através da lei de Moisés. E o único que conseguiu cumprir, por isso que ele está falando, eu não sou eu que vou abirrogar, cara. Eu vim aqui, eu sou esse homem aqui, ó. Eu vim para cumprir. Toda a lei vai se cumprir em mim. Por isso que João Batista é o último que veio preparar o meu caminho. Em mim toda a lei é cumprida e consumada na cruz. Por isso eu digo, está consumado. Ele era o Cordeiro perfeito. E ele teve que vir cumprir. Quando ele cumpre, aí sim ela poderia ser abolida. Depois do cumprimento da lei, nele, em Jesus de Nazaré, homem, ela pôde ser abolida e Jesus ressuscita para dar agora dar vazão ao ministério do Espírito, o ministério do Espírito entrar agora e começar a operar através do Espírito Santo. E não enquanto estava a lei sai e entra o ministério do Espírito. Então, o ministério do Espírito só pode entrar quando a lei é removida. A lei foi removida justamente porque o Cordeiro cumpriu toda a justiça de Deus através da lei de Moisés e consumou na cruz. Por isso ele disse, está consumado. Eu consegui, foi feito. E aí agora ela pode ser abolida. Por isso todos esses textos, por isso que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê? Realmente, se você crê, você precisa entender isso aqui. Há uma transição entre Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Existe uma cruz aqui no meio. Antes da cruz, Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou. Depois da cruz, aparece o Cristo. Paulo usa uma ilustração de um casamento. E eu vou encerrar com essa ilustração de Romanos capítulo 7, de 1 a 4. Que ele diz que a mulher casada está ligada pela lei. Vamos ler também, né? Porque você pode achar que eu estou criando o texto. O pastor Nelson está inventando o texto. Romanos 7, de 1 a 4. Romanos 7. Olha o que diz, que interessante. Eu quando li essa passagem com revelação, com entendimento, cara, meus olhos se encheram de lágrimas. Porque eu entendi o que ele estava querendo dizer. Ele usando a ilustração de um casamento para mostrar a separação entre Jesus de Nazaré e o Cristo, e nós no meio, sendo essa mulher que ele vai usar de exemplo, que é a igreja. Olha só, não sabeis vós, irmãos,
Pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Entenda isso. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Quer dizer que uma mulher casada lá na lei, tá? Estou falando isso antes da cruz. Traz tua cabeça, tua mente lá para antes da cruz. Período da lei. A mulher que era casada não podia ter outro marido enquanto o primeiro marido estivesse vivo. Na época da lei. Eu sei que tem igreja aí hoje em dia no TikTok tá cheio. Eu entro lá falando sobre casamento, só um casamento. O marido pode bater, pode espancar, pode dilapidar o patrimônio, usar droga, beber, fazer o que quiser. A mulher tem que ficar casada ali. Pode botar chifre nela, cornear ela à vontade. Ela tem que ficar casada ali, baseado na lei, porque a igreja hoje está toda pendulada para a lei de Moisés. É por isso. E aí Paulo está usando o casamento da lei para explicar que nós somos separados entre antes da cruz e depois da cruz. Jesus de Nazaré e o Cristo. Isso é óbvio. Eu estou lendo isso aqui. Presta atenção. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido livre está da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Entendeu? Ela só podia ter o segundo se o primeiro morresse. Podia morar lá no Japão, mas está casado com ela, ela não pode arrumar outro aqui. Aí Paulo pega esse modelo do casamento da lei de Moisés, lá de Deuteronômio 23, ele pega esse modelo e lança agora para mim e para você, igreja, e fala assim, ó: assim, meus irmãos, versículo 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Assim vocês também estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo? Nazareno, o primeiro marido. Para que sejais do outro. Qual outro que eu tenho que ser dele? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. A fim de que deis fruto para Deus. Olha que tremendo. Ele fala assim também vocês, como essa mulher, vocês não podem ter o segundo marido, que é o Cristo, que é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele responde no versículo 4, enquanto você estiver preso ao primeiro. O primeiro marido é Jesus de Nazaré da lei. Enquanto você estiver com as práticas da lei, e você, igreja, que é essa mulher, estiver querendo se conectar ao Cristo do Espírito, você está em adultério. É o que ele está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo. É óbvio, está claro, está lúcido. Assim também vós, irmãos, estáis mortos para a lei. Por isso é segunda sem lei. Você precisa abolir a lei da tua vida. Como é que vai abolir a lei? Veja toda segunda-feira aqui que eu vou estar falando toda segunda sobre isso. O que faz parte da lei que eu devo tirar? Isso aqui. O que faz parte da lei que eu devo tirar? Mais isso aqui. O que faz parte da lei que eu devo tirar? Isso aqui. Mas minha igreja pratica isso? Remove. Mas eu não consigo porque lá tem essa prática. Sai de lá. Sai de lá. Está errado. Estão vivendo a igreja de Moisés. Não é a igreja de Cristo. A igreja da lei é a igreja de Moisés, com todas essas práticas. Então a segunda sem lei vai falar toda segunda-feira sobre esse tema, removendo a lei. Assim também vós, irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo do Nazareno, para que sejais de outro. Que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Cristo. Quer ser de Cristo? Abandona Jesus de Nazaré e sua lei, que ele veio cumprir nele e aboliu. Lucas 16:16, Romanos 10:4, 2 Coríntios 3:14, Hebreus 7:18. Bota isso em prática na tua vida, nesse primeiro segunda sem lei do ano, dia 5 de janeiro de 2026. Eu quero que você abra a tua cabeça, acredite na palavra, no que está escrito. 4 textos contra um. Mateus 17. Pastor, tem um texto lá de Apocalipse 14, versículo 12,
que também eles usam, os adventistas usam, que fala do juízo. Que é que, vamos ler esse texto então para encerrar. É Apocalipse, que já me falaram desse texto. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos. Fala do juízo aqui. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então são os dois, tá vendo, pastor? Tem que guardar os mandamentos e a fé. Não. Lembra que Apocalipse é uma carta que foi endereçada àqueles irmãos daquela época, aos judeus e os gentios que se convertiam naquela época. Então aqui está falando de dois grupos, judeus e gentios. Os que recebiam a Cristo pela fé e os que recebiam Cristo pela fé, mas também misturado com o cruzamento das alianças que ainda tinha, né? Lei e graça, que são os judeus que se convertiam. Então aqui, isso aqui é endereçado a eles, não tem nada a ver com você e comigo. Isso aqui está dizendo exatamente o que a carta era, a proposta da carta era essa, endereçar aquele povo daquela época para que eles entendessem isso aqui. Então o texto usado pelos adventistas, muitos deles usam esse texto aqui para falar que tem que guardar os mandamentos, que está escrito, tá, os que guardam os mandamentos e a fé em Cristo. Era para eles, para aqueles lá. Mas se for assim, pastor, isso aqui fala do julgamento, é futuro. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque não é o assunto do Segunda Sem Lei de hoje. Mas a gente vai falar sobre isso aqui também. Sobre esse tempo do Apocalipse. Tá bom? Não é hoje. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Aqui tem dois grupos. Apocalipse 14, 12 está falando de judeus e gentios, que guardam os mandamentos e a fé em Jesus Cristo. Ok? Então esse texto também não cabe para dizer que tem que guardar a lei com 4 textos ou mais textos, que eu só usei 4, mas tem mais, para dizer que tem que guardar os mandamentos, usando somente Mateus 5,17, tá bom? Então, olha, eu vou ficando por aqui, estou muito empolgado aí para que a gente, toda semana, segunda-feira, esteja aqui, falando sobre o reino. Ó, o reino está aqui no meu peito, e na minha mente, no meu coração, porque o reino está dentro de vós. Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino está dentro de vós, é o Cristo que habita em nós. Mas para isso tem que remover a lei. Então, vou ficando por aqui. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que precisam ouvir isso. Se elas quiserem, e se você quiser fazer pergunta, ou elas também quiserem, pergunta aqui, contesta, pode fazer o que você quiser. Eu estou aqui para isso, para tirar suas dúvidas. Eu usei textos básicos, não me aprofundei em nada aqui. Por quê? Porque as pessoas não se aprofundam mesmo. Elas não conseguem entender o básico. O básico que a gente lê aqui, elas não conseguem entender, quanto mais se eu me aprofundar aqui. Então, pergunta, compartilha esse conteúdo com as pessoas que você quer que ouça isso, tá bom? E na segunda que vem eu estarei aqui. E também te avisando que a partir de hoje, todo dia eu vou estar colocando aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, no canal do YouTube, o Hacker Cristão, e também vou colocar no TikTok vídeos falando sobre oração científica, tá bom? Um livro que eu escrevi, Oração Científica, eu vou estar explicando por que oração científica. Muita gente perguntou, por que negócio é esse? Então eu vou estar também fazendo vídeo curtos, mais curtos, sobre esse tema, sobre oração científica. E você tiver interesse, só me perguntar aqui, me chamar, que a gente conversa sobre isso, tá bom? Vou ficando por aqui, fica na paz, que Deus possa iluminar teu entendimento para que você entenda a primeira segunda sem lei do ano, dia 5/1/2026. Segunda-feira que vem estarei aqui de novo, no Segunda Sem Lei, para te explicar com relação a tudo isso que é tão fácil de entender, mas tem tanta gente com dificuldade de entender, que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é pregado o reino. Quer entender reino? Remova toda a lei da sua vida. Lei de Moisés ficou antes da cruz. Tamo junto.